Bom, meus amigos, então sejam todos bem-vindos a mais essa aula de Alicerce da Restauração. Hoje, aula 3. Lembrando que os cursos do Instituto, eles são de 15 aulas. E para você ser aprovado, você precisa assistir pelo menos 12 aulas. Além das 12 aulas, você precisa também fazer a leitura obrigatória, e eu ainda estou colocando no sistema. Assim que eu colocar tudo, eu vou avisar vocês, tá bom? Como vocês encontram a leitura obrigatória. E além disso, vocês precisam fazer no fim do semestre não é bem uma avaliação, mas é uma ponderação acerca do que vocês aprenderam no curso. Eles vão colocar lá como que isso fez diferença na vida de vocês. É muito bacana, é uma experiência muito legal. Então, antes de começar, eu gostaria só de dar um anúncio para vocês. Deixa eu abrir minha tela aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Todos os anos, nós temos uma atividade de Páscoa. E nesse ano, claro, não podia faltar. Só que nós vamos fazer um pouquinho diferente do que foi feito nos anos anteriores. E a gente aprimorou, aperfeiçoou e agora está 100%, tá? Mas como que vai funcionar, pessoal? A atividade de Páscoa começou já desde ontem, já começou a atividade, e hoje vai continuar até o dia 13 de abril. Vai funcionar da seguinte forma: vocês vão convidar os amigos de vocês para assistirem às aulas do Instituto. Pode ser a aula presencial, pode ser a aula online, do jeito que vocês estão aqui, ou podem ser também as aulas gravadas. Vocês vão convidar os amigos de vocês. Se vocês convidarem 10 amigos, pelo menos 10 amigos, nós vamos ter um baile no dia 13 de abril, que é o baile da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é por conta da Páscoa, né? E nesse baile nós vamos ter uma sala separada, que é uma sala VIP, uma sala especial. E aquelas pessoas que convidaram pelo menos 10 amigos, elas vão poder entrar nessa sala e desfrutar de tudo que vai ter lá. Então nós vamos ter lá nessa sala uma mesa com um monte de coisa de chocolate, liga maluca, brigadeiro, pizza de chocolate, canudinho, coxinha de chocolate, brownie, cone trufado. Vai ter um monte de coisa de chocolate nessa sala. E as pessoas que matricularem pelo menos 10 amigos vão poder entrar nessa sala, tá bom? A gente vai ter esse controle. Na lista de frequência, quando os amigos de vocês entrarem, por exemplo, eles vão olhar lá na lista de frequência, eles vão colocar o seu nome, quem convidou ele, o seu nome e a ala da pessoa que convidou ele. Daí eu vou poder ter o meu controle aqui, tá bom? Alguma dúvida até agora? Não. Sim, esses 10 amigos têm que estar presencialmente lá ou assistindo as aulas online, eles também contam. Pode ser presencial, pode ser aula online e pode ser as aulas gravadas, tá bom? Aquelas aulas que ficam no Facebook de sábado até terça-feira, eles podem assistir também. E na semana de recuperação, que é a semana da conferência geral, nós vamos disponibilizar também as aulas gravadas, eles vão poder assistir essas aulas e já conta como convidados também. Aí, a partir de 10 amigos seus, você já está apto a entrar na sala. E no dia do baile, também nós vamos ter 5 bilhetes dourados que vão ser distribuídos para as pessoas que estiverem aqui na sede, para também entrarem na sala especial, na sala VIP. Então, quem vier para o baile também no dia 13 vai poder ter essa oportunidade. Se tiver sorte, 5 pessoas vão poder entrar na sala. Tá bom? Tudo certo? Então, Posso fazer uma pergunta? pode. Tipo, se a pessoa assistir online, vai ter no formulário para ela dizer por quem que ela está assistindo ou tem outra forma de comprovar? Sim, sim. No formulário, vai ter lá uma pergunta assim: é a primeira vez que você assistiu aula? Aí, se ela disser que sim, aí ela vai ser direcionada para outra pergunta. Quem foi que convidou você? Ela vai colocar lá seu nome, Roberta Shirley. Qual a ala da pessoa que lhe convidou? Aí ela vai colocar lá, ala Independência. E é assim que vai funcionar. E no formulário, dentro do formulário, se ela assistiu uma aula gravada, por exemplo,
ou se ela assistir que ficar gravada no Facebook, ela vai ter que fazer um resumo básico ali do que ela aprendeu naquela aula e vai ter que tirar uma selfie para as aulas gravadas, tá bom? Mas se ela participar online, aqui ao vivo, como a gente está participando agora, não vai ter essa necessidade. Mas vai ter lá no formulário as perguntas direitinho para a gente computar quem foi que convidou. E a pessoa que foi convidada vai ganhar uma barra de chocolate, tá bom? Certinho, Shirley? Esclareci aí a dúvida? Tudo certo, sim. Perfeito. Então, Solano, o tempo é seu. Vamos fazer a oração, né? Desculpa, já até esquecido. Vamos fazer a oração e depois o tempo é seu. Um voluntário, por favor. Pode ser eu. Pode? Obrigado, Wallace. Amém. Muito obrigado pela oração, Wallace. Bem, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Para mim é um privilégio estar aqui podendo compartilhar essa aula com vocês, nossa terceira aula. Já vou compartilhar a tela aí com vocês. Ou vocês já estão vendo? Já estão vendo aí, Anderson? Não, ainda não. Tá. Mas queria realmente desejá-los todos bem-vindos. A gente vai começar. Hoje eu vou pedir uma coisa para vocês antes, que se vocês tiverem condição, peguem as escrituras de vocês. Livro de Mórmon, a Bíblia, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. Estejam próximos de vocês aí que a gente vai usar bastante. Vou dar uns 30 segundos aí, 1 minuto, para vocês, quem não tiver, ir lá buscar, tá? Quem tá usando notebook ou computador, pode usar o celular ou tem mais liberdade para dividir tela, coisas assim. Enquanto o pessoal que ainda não pegou a escritura está indo lá pegar, eu vou começar dando uma pequena introdução com relação à aula, tá? A aula de hoje é adquirir conhecimento espiritual. Durante toda a semana, eu tive a oportunidade de ponderar bastante sobre essa aula especificamente. E aí, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive antes, tá? Deixa eu só tirar essa... Vocês já conseguem ver minha tela ou não? Ainda não. Tá. Não. É que do nada apareceu aqui uma coisa bem estranha. Deixa eu só voltar aqui, tentar tirar. Oi. E agora? Ainda não. Ainda não. Quase, então. Agora sim, está carregando aqui. Agora acho que sim, né? Aí. Saiu, né?
Saiu. Não saiu. Voltar. Finalmente. Eu agradeço a paciência de vocês com o meu notebook e comigo também. Então, como eu falei, acredito que todo mundo já conseguiu pegar as escrituras. Adquirir conhecimento espiritual é a nossa terceira lição desse semestre, tá? Para a gente começar, vamos começar já fazendo algumas perguntas, tá? E eu quero que vocês primeiro ponderem essas duas perguntas que nós temos aí e depois a gente vai responder elas durante a aula, tá? A primeira pergunta é certo perguntar, é certo ter perguntas a respeito da igreja? Seja elas qual forem. Segunda pergunta, quais perguntas você tem hoje que gostarias que fossem respondidas? Então, pensem em alguma coisa que vocês vêm ponderando. Hoje é o dia, tá? O Anderson está aí para responder qualquer coisa. Bem, vamos lá. Quem pode ler para a gente? Quem pode começar lendo aí, por gentileza? As escrituras regularmente nos incentivam a fazer perguntas a Deus. Eu posso ler. Por favor, Stephanie. Meus jovens queridos amigos, somos um povo que faz perguntas. Somos o povo que faz perguntas porque sabemos que perguntar leva à verdade. Foi assim que a igreja começou, com um rapaz que tinha dúvidas. Na verdade, não sei como podemos descobrir a verdade sem fazer perguntas. O questionamento é a base do testemunho. Fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, é algo que precede o crescimento. Então, basicamente, né, o presidente, o Helder Utidorf, ele deu uma introdução aí para a gente, né? Da primeira pergunta que nós temos aqui. É certo ter perguntas a respeito da igreja? E pelo que ele falou, sim. Aliás, nós precisamos fazer perguntas constantemente. Na semana passada, eu tinha relatado para vocês um testemunho que eu ganhei, quando meu presidente de missão, ele pediu para que todos perguntassem de novo se o livro de Mórmon era verdadeiro. E de primeiro eu questionei, né? Falei assim, mas eu já sei, por que eu vou perguntar de novo? Mas com o tempo eu fui entendendo a necessidade de fazer aquilo e reperguntei. E eu ganhei um testemunho muito especial do livro de Mórmon naquele momento. E eu aprendi uma lição também muito importante, que fazer perguntas é muito importante quando nós temos a fonte certa aonde procurar as perguntas. E nós sabemos que a nossa fonte, o centro de todas as coisas que nós precisamos ser e ter, é o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, né? Agora eu quero ouvir de vocês. Quem aí já deu tempo de dar uma ponderada, uma pensada bem rapidinho? E quem tem uma pergunta que gostaria de ser respondida hoje? Quando tava... Deve ter, só não tô lembrando. Então, eu vou dar mais um tempo para vocês ponderarem, tá? Tem uma pergunta. Vamos lá, Alice. Quando eu leio as escrituras, eu fico me indagando uma coisa. Porque os líderes da igreja atuais sempre falam da importância e do papel essencial da mulher. Mas quando eu vou ler as escrituras,
principalmente o livro de Mórmon, mas eu falo, né? Tem muita pouca menção de alguma mulher, do trabalho das mulheres, né? E eu fico olhando assim, por que não menciona? Por que não tem algo relacionado assim? Porque eu vejo os líderes tanto elogiarem esses papéis das mulheres hoje em dia, mas eu não vejo tanto isso escrito nas escrituras. Entendi, Alice. Bem, a gente pode começar ponderando uma coisa. A gente também não vê muitas menções, aliás, eu acho que pouquíssimas vezes, ou quase nenhuma, menção falando com relação à Mãe Celestial, por exemplo. E aí existe um princípio aí, porque em determinados momentos, os nossos pais celestiais ou a nossa Mãe Celestial, ela é muito sagrada. Então, se trata com ainda mais respeito. A mesma coisa, o mesmo parâmetro, ele vai servir para determinados momentos com relação às coisas da igreja, tá? Com relação às escrituras antigamente e também hoje. Por quê? Porque normalmente no Velho Testamento a gente tinha muitas menções com relação ao acontecimento histórico das coisas. Recentemente foi encontrado alguns pergaminhos, por exemplo, do Mar Morto. E 70% ali do que falava era a dinâmica do povo, daquele povo, né, do Mar Morto. Do que acontecia, das finanças, do movimento político que existia naquela região. E um pouco mais de 10% daqueles escritos era alguma coisa voltada para a religião. Bem pouco. Mas tudo que falava ali, tudo que fala, o que vem, os cientistas eles vêm descobrindo, ele é muito valioso. E, por exemplo, tem o nome de uma mulher lá que foi mencionada, que somente o profeta Joseph Smith mencionou. Você não vai encontrar na Bíblia, você não vai encontrar basicamente em nenhum lugar, mas vai encontrar o presidente Joseph Smith mencionando o nome de uma mulher específica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe também nesses escritos que não são da igreja poucas menções às mulheres. E a gente vem aprendendo, né, que com o tempo que os profetas antigos eles reservavam um espaço nas escrituras, Nefe, por exemplo, fez muito isso, para coisas que eram sagradas, né? Para as coisas que precisavam, as outras gerações elas precisavam saber. Então, normalmente, como o profeta era o patriarca da família, como Lei, Nefe e assim por diante, as mulheres elas guardavam outras funções. Mas você pode ver, a gente pode ver como é que funciona hoje com relação às conferências gerais. Você já vê a presidente da primária, a presidente da Sociedade de Socorro, discursando e discursos assim maravilhosos, incríveis. Então, com o tempo, eu acredito que no milênio a gente já vai ter uma outra experiência com relação a isso, né? Com relação a essa evolução de maior participação das mulheres pelo contexto histórico das coisas. Antigamente, as mulheres eram muito focadas na criação da família e dos seus filhos e das necessidades daquele momento, e os homens eram mais voltados nesse sentido, né, de pregar a palavra, de fazer uma coisa ou outra nesse sentido. Então, eu acredito que eu tenha te respondido a tua dúvida, tá? Mas se ficou algo
ainda que você pode questionar, fica à vontade, tá? Durante a aula a gente vai ter muitos momentos assim que a gente vai abrir para poder conversar. Se alguém tem perguntas, escreve ela num caderninho aí do lado, tá? Que a gente vai respondendo durante a aula. Uma coisa que eu quero que a gente aprenda hoje é o seguinte. Vamos partir para ela aqui. É isso aqui. Existe uma maneira de nós encontrarmos as respostas que nós temos em mente de uma maneira mais eficaz, posso dizer assim, por causa que é uma ligação direta com o Salvador. O primeiro passo que nós temos é agir com fé. Para tudo a gente precisa exercer fé. Especificamente, a fé que nós estamos falando aqui é a fé em Jesus Cristo. O segundo passo é examinar os conceitos e perguntar com uma perspectiva eterna. Então, eu tenho que pensar na minha pergunta e ponderar o que isso me afeta eternamente. O que buscar ter essa pergunta me afeta para toda a eternidade. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a excluir perguntas que talvez no momento não sejam tão necessárias para a gente. Então a gente foca no que é necessário, tá? Buscar em fontes divinamente atribuídas. Nós precisamos ter certeza que a fonte onde nós vamos buscar as respostas para as nossas perguntas sejam fontes que tenham a verdade, tá? Fontes seguras. Nós buscamos orientação, entendimento de coisas seculares em livros, na internet, no YouTube, com um professor da faculdade, um professor do meu curso, alguma coisa assim. E não há problema nisso. Mas se vocês perceberem, existe um problema implícito dentro de procurar conhecimento em fontes que não são confiáveis. Primeiro, não ser confiável. Você não vai ter certeza de que aquilo é verdade. Mas também você corre o risco de sair por bobo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pergunta para alguém, isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas especificamente uma vez eu fui questionar meu professor de filosofia com relação a um assunto da matéria que ele estava dando. E eu pedi para ele parar um pouquinho para conversar comigo, mas ele não parou, ele continuou andando. E eu tive que correr atrás dele, basicamente, para continuar perguntando o que ele precisava, o que eu precisava saber naquele momento. E ele me deu uma resposta que não foi legal, mas eu aprendi que realmente a gente precisa encontrar a fonte certa para as nossas informações. Precisamos ter a noção de que existem pessoas boas, mas também existem aquelas pessoas que não vão se importar com o que a gente pensa ou tem a dizer, ou até mesmo com o conhecimento que nós temos. Porque algumas pessoas podem julgar que os seus conhecimentos eles são maiores. Por exemplo, como aconteceu
com Joseph Smith, quando ele foi mostrar uma parte da tradução do livro de Mormon para alguns cientistas, para algumas pessoas que eram da época ditas inteligentes, essas pessoas não conseguiram compreender muitas coisas que estavam sendo escritas ali, né? Porque eles tinham uma compreensão do mundo. Se nós, por exemplo, formos falar alguma coisa sobre batismo vicário, para quem não é da igreja, imagina o trabalho que dá para explicar isso para alguém que não é membro da igreja. Automaticamente a pessoa ela já tem uma visão de rejeitar, né? Mas nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho restaurado, de conhecer a plenitude do que é o Evangelho e assim ir aprendendo, tá bom? Então são essas três coisas aqui que nós vamos ponderar bastante hoje. Deixa eu voltar aqui para mais uma frase do Elder Uchtdorf. Ele diz assim: as escrituras repetidamente nos incentivam a fazer perguntas a Deus, como nós já vimos a última vez, né? Vamos usar as escrituras agora, tá, pessoal? Vamos ver como o Senhor ele nos ajuda a ter a noção de que nós precisamos recorrer a Ele. Vou dar um minutinho para vocês irem abrindo, e podem abrir nas escrituras aleatoriamente, tá? Não vou pedir para que cada um abra em todas, mas se o primeiro que abrir em Tiago ali, 1:5, pode ler, por favor, e assim por diante. Depois do Doutrina e Convênios 88:63 e assim por diante, tá? Pode ler, irmão? Por favor, Wallace. Vamos refrescar nossa memória aí dessa escritura. Tudo bem. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Beleza, muito obrigado, Wallace. Aí a gente vê bem, né? E o Senhor é bem claro. Se a gente tem falta de sabedoria, vamos pedir a Deus. O próximo que vai ler, se já tiver engatilhado aí, pode ler, tá? Mas se não, tô lembrando, é Doutrina e Convênio. Doutrina e Convênios 88:63, tá? Estou engatilhado aqui, se tu quiser, já posso ler. Então vai lá. Lê pra gente, por favor. Achegai-vos a mim, e achegar-me-eis a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi, recebereis. Batei, e ser-vos-á aberto. Beleza, Wallace. Mais uma escritura que mostra que o Senhor está aberto, né, e disposto a nos oferecer a resposta.
Aliás, inclusive, Deus está mais disposto a nos dar suas bênçãos e suas respostas do que nós estamos dispostos a recebê-las. Vocês já pararam para pensar nisso? Pararam para pensar o que impede nós, filhos de Deus, de recebermos a resposta, já que Deus ele está pronto para nos dar o seu conhecimento e responder às dúvidas que nós temos? Vamos continuar. Lucas 11:52. Pode ler? Por favor, Mateus. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Essa escritura, a gente vai ter também ela como uma resposta mais para frente, tá? Mas ela é clara num sentido. Tem uma outra escritura que fala que os ensinamentos de alguns intelectuais, eles viram fábulas, né? Por que fábulas? Fábulas é uma história, é uma história que a pessoa cria na mente, ou pode até escrever, mas é mais voltado como se fosse um filme ou algo do tipo. Não é uma verdade, é uma fábula. É uma coisa que foi imaginada, não inspirada. E aí, essa escritura, ela deixa bem claro que algumas pessoas, em determinados momentos da nossa história, elas perverteram o entendimento de muitas coisas. Por que existem muitas igrejas hoje? Porque muitas pessoas falam de Deus de uma forma diferente. A gente normalmente, depois que entra para a igreja, a gente vai deixando com o tempo de fazer algumas perguntas que são necessárias para nós fazermos. Nós temos a plenitude do Evangelho restaurado. Mas eu já fiz todas as perguntas que são necessárias para que eu tenha um testemunho do Evangelho restaurado e de todas as outras coisas que são necessárias. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci uma vez um presidente de templo lá de Recife, na época que as pessoas iam da caravana aqui de Belém para lá. E ele me ensinou uma lição que foi muito importante. A gente estava falando com relação às coisas da igreja, e ele falou que durante muito tempo na vida dele, ele não tinha um testemunho do dízimo. Eu lembro que ele era bispo, ele me lembrou que ele era bispo, mas ele sempre se sentia muito aflito, ele se sentia muito angustiado por não ter um testemunho do dízimo. Mas ele pagava. Ele falava que tinha medo da escritura, que as pessoas seriam queimadas se não pagassem o dízimo. Então, não era por medo, mas era por obediência. Ele pagava, mas aí ele acreditava que não tinha testemunho. Depois de muito tempo, ele conta a história de como ele adquiriu o testemunho do dízimo. E ele fala que, resumidamente, era pagando constantemente. Então, tem algumas coisas que nós vamos ter a resposta imediata. Outras, a resposta ela vai demorar. E outras, a resposta ela só vai acontecer mediante a nossa fé e diligência. Ou seja,
Eu preciso fazer as coisas e deixar com que as coisas aconteçam de acordo com as minhas escolhas e com a minha vontade. E depois disso, depois de eu ter todo esse trabalho, eu posso ser recompensado com a resposta. Ou pode ser uma coisa tão especial que a gente não vai ter essa resposta nessa terra. Vamos ter uma resposta só no mundo vindouro. Quem pode ler Efésios 3:19, por favor? Eu posso. E conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Beleza. Mais uma escritura falando com relação à plenitude, né? E eu acho essa interessante, fiz questão de colocá-la aqui, porque ela fala claramente que nós precisamos entender a plenitude das coisas de Deus. Então, eu ter um testemunho da igreja é importante? É importante. Mas como o presidente Nelson ele falou recentemente em um discurso, né? A fé que nós temos hoje, ela não vai garantir a nossa salvação se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo hoje. Tá? Então, eu preciso de fé e testemunho para continuar progredindo. E eu não posso pensar que o fato de eu ter adquirido uma vez uma resposta do Senhor, eu vou estar automaticamente salvo ou vou preencher todos os requisitos para voltar a viver com Deus. Não. Eu preciso ponderar e pensar em quais coisas são necessárias que eu ainda preciso aprender para voltar a viver com Deus. Tá bom? E essa escritura ela deixa bem claro que nós precisamos entender a plenitude. Temos tempo. Acredito que pelo menos um tempinho a gente ainda tem. Doutrina em Convênios 30, do 18 ao 20. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Na verdade, desculpa, essa vamos deixar mais para frente, essa escritura, tá? E essa é de Mateus também, 13, 12 ao 17. Vamos deixar mais para frente que a gente ainda vai ver elas mais para baixo um pouquinho. Vamos relembrar aqui o que nós precisamos ter. Agir com fé. Examinar conceitos e perguntar com uma perspectiva eterna. Buscar em fontes divinamente atribuídas. Vamos fazer isso aqui agora, tá, pessoal? A gente vai fazer isso nesse exato momento. Vamos agir com fé. Então, eu vou pedir para que todos vocês ou anotem no celular, nas anotações ali que tem no celular, ou anotem nas próprias escrituras, se for algo especial para vocês, ou pega um caderno, um papelzinho, qualquer coisa, anota e guarda como se fosse a vida de vocês. Anotem. Já acredito que já deu tempo para vocês lembrarem ou se fazerem algumas perguntas, tá? Eu quero que vocês, todos vocês, anotem essa pergunta que vocês têm em mente agora. Não precisa falar, mas eu quero que todos vocês façam isso, por gentileza. Vou dar aí 1 minuto, acho que é tempo suficiente, né? Para vocês fazerem isso. Então, vamos lá.
já que vocês anotaram o que vocês podem ter em mente, eu quero que vocês façam outra coisa agora, tá? Mas antes, vamos entender um pouquinho o que é conhecimento, tá? Acredito que todo mundo saiba, mas vamos só elucidar aqui. Quem pode ler para a gente, por favor? Que é compreensão, entendimento do que é eterno e secular, sabedoria e autoconhecimento. Obter conhecimento ou perceber o significado de uma verdade, inclusive sua aplicação à vida. Beleza. Obrigado, Wallace. Compreensão e entendimento do que é eterno ou secular. Isso aqui eu fiquei ponderando bastante durante a semana. E durante um dos meus sonos, né? Meus belos sonos durante a noite, eu não sei se eu tive um sonho. Não foi que nem leí, não, tá, pessoal? Nenhuma visão, mas eu lembrei durante a noite, eu não lembro se eu estava dormindo ou acordado. Mas lá no Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Lorenzo Snow, ele recebe uma revelação antes de Joseph Smith. E aí, essa revelação ele guarda para ele, porque depois ele ensina que é uma revelação tão importante, tão especial, mas ele precisava ouvir primeiro do profeta falando, para depois sair e compartilhar com outras pessoas, que ele tinha recebido também. E aí, essa revelação ela é o seguinte: assim como nós somos hoje, Deus foi um dia. Vamos refletir focado no conhecimento dessa frase. Assim como somos hoje, Deus foi um dia. Mas eu quero ouvir de vocês primeiro. O que significa para vocês saber disso? Que assim como nós somos hoje, seres de carne e ossos, passando por um período de provação para ver se somos merecedores de alcançar o reino celestial ou não. Como é para vocês saber que o nosso Pai Celestial também passou por esses desafios? Meu irmão, se eu puder repetir, minha internet deu uma travada aqui, por favor. Posso repetir, sim. Até onde tu ouviu? Olha, pra te falar a verdade, não ouvi nada dessa parte que deu uma travada. Tá bom. Então a gente aprende com Lorenzo Snow que assim como nós somos hoje, Deus foi um dia. Isso é muito importante, porque se Deus passou pelas mesmas, né, entre aspas, provações que nós, o que isso significa para você? Eu acredito que, como ele teve essas provações, e a gente também tem, isso significa que um dia a gente vai poder ser como ele. Então, isso ele é um significado bastante importante, eu acredito que para todos. Porque a gente sabe que a gente não está aqui só por uma vida passageira, mas sim para obter algum conhecimento para a gente levar pro mundo vindouro, ou seja, pro reino celestial. Aquelas escrituras que você tinha colocado no slide aí, aquela da seção 130, responde bastante coisa, sabe? A respeito do conhecimento que a gente tem que adquirir aqui para levar para lá, pro mundo, pro reino celestial. Então, se Deus é Deus, é por conta que ele passou por essas provações que a gente passa hoje em dia. Então, se a gente passa, a gente tem alguém que cuida da gente, que
tá vendo a gente, que está cuidando, assim como o Salvador Jesus Cristo, ele veio à Terra e fez o sacrifício expiatório dele. Então, a partir dali, todas as coisas devem fazer sentido na vida, não na vida só dos membros da igreja, mas sim na vida de todos. Sim. E olha uma coisa interessante. Eu concordo com o que você falou, e porque a gente acaba lembrando de várias outras escrituras, né? Que tem ligação com isso. Uma delas é aquela que fala que, assim como... Peraí que me fugiu da minha mente a escritura. Deixa eu falar o que eu ia falar logo em seguida, então. Ter compreensão e entendimento de determinada coisa, ela automaticamente nos leva a ter um conhecimento. Esse conhecimento, ele se torna sabedoria, mas ele pode se tornar, lá no final das contas, maturidade, para a gente saber depois como solucionar nossos problemas e como fazer escolhas mais assertivas na nossa vida. Então, guardem essa informação. Maturidade é importante. Maturidade no Evangelho, então, ainda mais importante. Beleza? Maturidade é importante. A gente aprende também que Deus, nosso Pai, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tem poder para todas as coisas, está em todos os lugares e tem todo o conhecimento. Se assim como nós somos hoje, Deus foi um dia, todo o conhecimento que ele tem, ele ganhou. E como nós ganhamos conhecimento divinamente atribuídos? Por experiências espirituais. Eu preciso exercer fé em Cristo, no nosso caso, para ganhar uma experiência espiritual. Assim também foi com Deus, nosso Pai. Ele teve que exercer fé para ganhar suas experiências espirituais. Ou seja, ele ganhou maturidade. Então, muito do conhecimento que Deus, nosso Pai, e seu Filho Jesus Cristo, eles têm hoje, é porque eles passaram por muitas coisas e ganharam maturidade e conhecimento. O Salvador Jesus Cristo teve que descer abaixo de todas as coisas para compreender qual era a nossa necessidade. A gente já ouviu falar muito disso. Lá em Isaías, ele lembra que ele pagou pelos nossos pecados no jardim do Getsemane, morreu na cruz e ressuscitou. O que, resumidamente, é a expiação do Salvador Jesus Cristo. Quando nós lembramos da expiação, lembramos até daquele momento onde o Salvador Jesus Cristo fala para o Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o conhecimento do Salvador aí. Ele sabia que o processo que ele ia enfrentar ali era gigantesco. Mas ele também sabia da necessidade de fazer a vontade do Pai e não a dele. Então, o conhecimento ajudou o Salvador no momento mais difícil da vida dele, acredito eu, de superar aquele momento difícil e adverso e continuar e cumprir o que ele precisava cumprir enquanto em vida. Vida humana, né? Então, ponderem sobre isso, tá? Vamos voltar aqui rapidinho. É certo ter perguntas a respeito da igreja? Claro que sim. Nós precisamos
ter muitas perguntas. Agora eu quero saber de vocês, quem gostaria de compartilhar aí uma pergunta, pode ser não necessariamente a que você escreveu, mas uma pergunta que você tem em mente que gostaria de ser respondida. Vamos fazer assim. Vamos ver por experiência. Eu tive, há um tempo atrás, essa experiência aqui. Durante a missão, na verdade. Assim, existe uma escritura na Bíblia que diz: a igreja de Jesus Cristo seria restabelecida na terra nos últimos dias por meio de um ou mais apóstolos. Isso aqui foi um questionamento de um estudante de teologia que eu tive a oportunidade de ensinar na missão. E ele me fez essa pergunta, né? Podemos encarar como pergunta. Ele falou que existia uma escritura que falava exatamente isso. E o questionamento dele era o seguinte: não era necessário chamar Joseph Smith. Já existia um apóstolo vivo, que era João Amado, né? Como vocês sabem bem, João Amado ele pediu para ficar na terra para ensinar os filhos de Deus até a segunda vinda. E também existia os 3 nefitas vivos, né? Naquela ocasião. Eu quero que vocês pensem agora em como a gente pode responder isso. Depois nós vamos encontrar as respostas juntos, tá? Mas algum de vocês quer dar algum palpite aí de como responder? Qual seria a melhor resposta? Ou uma resposta que vocês têm em mente de como a gente conseguiria responder essa pessoa com esse questionamento? Joseph Smith, ele era uma pessoa disposta, né? Com o coração aberto. Poderia ser qualquer pessoa, mas ele estava disposto com o coração aberto a seguir a vontade de Deus. E também ele tinha um coração muito forte para não ser atraído pelas coisas do mundo, como ter um ouro, um livro de ouro nas suas mãos. Sim. Sim, Stephanie, interessante. Ele poderia ter vendido, né, como aconteceu com o Martin Harris, que a família dele, a família de Martin Harris, queria muito ver os manuscritos, mas com interesse obscuros, né? Muita gente fala que as 116 páginas que, por exemplo, foram perdidas foi por causa desse interesse, né? Então, vamos responder a esse questionamento, tá? Lá em Mateus 17:11 diz assim: Jesus disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se a gente for parar para pensar, em que outro lugar fala que Elias já veio e já restaurou todas as coisas? Porque a gente tem a escritura lá na Bíblia, né? Então tá todo mundo esperando ele voltar. Os judeus, por exemplo, quando é a época de uma certa festividade lá, eles põem uma cadeira a mais, porque todos eles precisam
todos eles esperam por Elias. Então vejam só que curioso, né? Nós aqui já sabemos que Elias voltou e muitas outras pessoas ainda não sabem que ele já retornou e já restaurou todas as coisas, já ligou o coração dos filhos aos pais novamente, através dos selamentos e assim por diante. Isso aconteceu com o profeta Joseph Smith. Em 1 Nef 15:13 diz assim: o Messias se manifestará em pessoa para os filhos dos homens. Então a plenitude do evangelho do Messias chegará aos gentios. Isso aconteceu como? Também por intermédio do profeta Joseph Smith. Tá? Então, era necessário que existisse uma pessoa. Mas essa imagem aqui, a seguir, ela mostra também um passo muito importante. Quando a gente lê o livro de Mórmon, em nenhum momento a gente vê a citação de que os 3 nefitas eram apóstolos. Se vocês forem perceber, os 3 nefitas, eles são citados sempre como discípulos do Salvador, nunca como apóstolos. Então, nós tínhamos nas Américas os 3 nefitas e nós temos na região lá da Bíblia, do Oriente Médio, do resto do mundo, os apóstolos. Então, nas Escrituras existia essa distinção. Na Escritura, na suposta Escritura, que menciona que o Evangelho seria restaurado por meio de um apóstolo, então automaticamente anula os 3 nefitas. Resta somente João amado. E como nós vemos na foto, né, que é uma representação de Pedro, Tiago e João amado concedendo a Joseph Smith o sacerdócio de Melquisedeque. Então, se essa escritura existisse, de fato, como o rapaz mencionou para mim na época, ela estaria cumprida aqui. Porque João amado participou da restauração do evangelho, concedendo a Joseph Smith o sacerdócio de Melquisedeque. Por que eu falo suposta? Porque todos esses anos, eu voltei de missão em 2013. E, especialmente desde semana passada, eu venho procurando incessantemente, perguntando para muitas pessoas que são entendidas da doutrina da igreja, com relação a uma escritura que fale isso. E eu não encontrei. Pode ter eu já vi algumas coisas parecidas, mas não que fala exatamente com esse contexto. Na época, o que isso me ajudou? Me ajudou a ter uma resposta. Uma resposta para essa pergunta. Mas não necessariamente essa pergunta veio de uma fonte confiável. Então, a importância que tem de nós conhecermos a fonte é porque facilmente, para determinadas pessoas, ou para nós mesmos, alguns questionamentos como esse, que eu não tinha resposta na época, não tive resposta. Eu falei, eu vou estudar e depois eu te venho com a resposta. Quando eu voltei com essa resposta, nem ele acreditou. Depois de muito tempo, eu entendi que ter dado essa resposta para ele foi uma inspiração que o meu presente de missão me ajudou, mas também que eu pude ter naquele momento de responder um questionamento que começou a ser meu a partir do momento de que ele me fez essa pergunta. Eu precisava responder essas 3 coisas aqui. Precisava responder que era necessário Joseph Smith ter sido chamado. O fato de existir os apóstolos vivos ali era importante, mas a gente vê que eles participaram também
do processo da restauração. Tá bom? E a gente vai ver depois, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê João Batista concedendo o sacerdócio arônico a Joseph. Então não foi só um evento, né? Foi um acontecimento e um processo. Semelhantemente, nós vemos também as mesmas ordenanças acontecendo com os apóstolos. Então, Pedro, Tiago e João, eles receberam o sacerdócio diretamente do Salvador e depois eles tinham uma chave, né, que era necessário ligar para que a plenitude do evangelho estivesse novamente na terra. A gente vê depois que outros seres celestiais apareceram também a Joseph. Então foi um acontecimento que quem tinha as chaves, como Elias, que tinha a chave para coligar Israel, né? Coligar o coração dos filhos aos pais e assim por diante. Ele veio à terra e concedeu isso a Joseph. A mesma coisa aconteceu com o próprio Salvador Jesus Cristo, a gente aprende na Bíblia. Quando ele subiu em uma certa montanha, né? Não vou lembrar bem o nome, mas começou a aparecer para ele Moisés, o próprio Elias, para conceder as chaves que eram necessárias para o Salvador agir corretamente em nome do Pai Celestial na Terra naquele momento, no meridiano dos tempos. Tá bom? Agora vamos voltar aqui. Para nossas perguntas, tá? O que eu quero que vocês façam agora? Quando a gente terminar a aula, eu vou pedir para que a última pessoa que faça a oração, faça pensando nisso, tá? Faça fazendo um pedido para que todos aqueles que vão atrás das suas respostas encontrem. Tá bom? Nós lembramos aqui os passos, né? Lembramos devidamente que o Pai Celestial, ele deseja que nós tenhamos as respostas. Mas nós precisamos desses 3 passos simples. Então, quem anotou as perguntas vai ter a oportunidade de semana que vem, quando voltar aqui na aula, de compartilhar um testemunho, se claro, alcançou o testemunho com relação à pergunta que fez para si mesmo e automaticamente fez para o Pai Celestial, que é o primeiro lugar onde a gente deve encontrar ou deve buscar o nosso entendimento, tá? Depois, se alguém tiver dúvida com relação a alguma coisa, podem mandar mensagem para o Anderson pedindo meu contato, por exemplo. Eu estou à disposição para responder aquilo que vocês tiverem dúvidas, que vocês acham que seja cabível para o professor do Instituto responder, tá? Então, qualquer ponto com relação à doutrina, qualquer coisa, eu espero que vocês e a gente ganhe essa confiança juntos, né? De fazer questionamentos, buscar entendimentos juntos, mas também eu estou aqui para ajudar vocês a tirarem todas as suas dúvidas, tá? Eu quero compartilhar meu testemunho com vocês e sei que o Evangelho ele foi restaurado pelo Salvador Jesus Cristo. Sei que fazer perguntas eficazes nos ajuda não só com as coisas seculares, com as coisas desse mundo, mas fazer perguntas eficazes para Deus, nosso Pai, nos ajudam a nos aproximar do Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo mais rapidamente, como nada nesse mundo pode ser mais eficaz do que isso. Tá? Em nome de Jesus Cristo também. Anderson, é contigo.
Muito obrigado, meu amigo, pela aula. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Deixa eu só reenviar aqui o link da frequência que o Gleison pediu. Pronto. Bom, meus amigos, então, só antes de terminar a aula, lembrando de, por favor, vocês assinarem a lista de frequência. Eu coloquei o link agora aí no chat. É só clicar e preencher as informações que são pedidas no formulário. Se é a primeira vez que você assistiu a aula hoje, aí você já está dentro da campanha de Páscoa. Compartilhe a verdadeira Páscoa. Aqueles que convidarem 10 amigos para se matricularem no Instituto vão ter direito a entrar numa sala VIP no dia do baile da Fantástica Fábrica de Chocolate. E nessa sala VIP vai ter muito chocolate, comida para a pessoa lá. E quem é convidado ganha uma barra de chocolate, tá bom? E, meus amigos, só um detalhe para vocês me ajudarem também a divulgar. Com relação às pessoas, aos seus convidados, aqueles que são membros da igreja, eles podem ser matriculados com a primeira aula assistida, tá? Assistir uma aula já é matriculado. Agora, se seus amigos não são membros da igreja, eles precisam assistir a pelo menos 4 aulas, tá? Para poder ser matriculados. Então, só um lembrete aí, caso vocês queiram convidar os amigos que não são membros da igreja, tudo bem, pode, mas eles precisam assistir 4 aulas para poderem ser matriculados, tá bom? Bom, dito isto, alguma dúvida sobre isso, sobre a matrícula? Não? Ninguém? Perfeito. Então, eu vou convidar a Shirley, pode ser, Shirley, para fazer oração para nós? Pode sim. Perfeito, obrigado. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até Boa logo. noite. Boa noite, Anderson. Até mais. Até mais, boa noite.